Trabalho de história sobre a Primeira Guerra Mundial. Top 10 armas usadas na Primeira Grande Guerra. Número 1. Armas químicas. 22 de abril de 1915, a artilharia alemã disparou cilindros contendo gás cloro na área de Ypres. O começo dos ataques com gás na Primeira Guerra Mundial. Outras nações correram para criar seus próprios gases no campo de batalha, e ambos os lados encontraram maneiras de aumentar a severidade e a duração dos gases, que atiraram nas tropas inimigas. O gás cloro atacou os olhos e o sistema respiratório. Gás mostarda fez o mesmo, mas também causou bolhas em qualquer pele exposta. Comparativamente, poucos homens morreram por causa do gás. A maioria retornou ao serviço ativo após o tratamento. Mas a arma incapacitou um grande número de tropas temporariamente e espalhou o terror onde quer que... 2. Metralhadora. Metralhadora. É uma arma de fogo automática, projetada para disparar tiros sucessivos rapidamente. Eram aproximadamente 500 tiros por minuto. Durante a Primeira Guerra Mundial, eram fixadas ao chão, por conta de seu peso e tamanho. Foi baseada no projeto de 1884, criado por Iron Maxim. Ao contrário de sua crença popular, as metralhadoras não foram a arma mais letal da Segunda Guerra Mundial, e sim a artilharia. Número 3. Baioneta. O uso da baioneta no início da Primeira Guerra Mundial era respaldado pela maioria dos exércitos que ingressaram no conflito, idealizado no século XVII e amplamente utilizada na Guerra de Seção nos Estados Unidos. Uma baioneta é uma arma branca consistente numa espécie de estilete, punhal ou sabre, desenhado para encaixar no bocal de fuzis, mosquetes ou armas similares, fazendo da arma também como uma lança. Número 4. Submarinos. Grã-Bretanha, França, Rússia e Estados Unidos da América desenvolveram forças submarinas antes da Alemanha iniciasse o desenvolvimento de seus UTC-BOT, em 1906. Os U-Bots de longo alcance foram desenvolvidos e a qualidade do torpedo melhorou durante a guerra. Os submarinos podiam disparar seus torpedos por baixo das ondas. Foi feito um esforço mal sucedido após a guerra de proibir o uso dos submarinos na guerra, como foi feito com gás venenoso. Número 5. Granada de mão. Granada de mão. Foi utilizada de diferentes formas e em diferentes fases durante a Primeira Guerra Mundial. Na fase inicial, foi a fase mais curta. A granada era usada em combates diretos entre infantarias que avançavam ou defendiam posições. A segunda fase foi a das trincheiras, que foi a mais longa. Nessa fase, a granada foi usada individualmente, por soldados contra trincheiras inimigas, e também contra metralhadoras montadas. Era uma tentativa de romper posições, embora quase nunca tivesse resultado positivo. Número 6. Tanques de guerra. Os tanques de guerra, originalmente concebidos e criados pelo Reino Unido, desempenharam um papel de grande importância no final da Primeira Grande Guerra, em sua primeira aparição. Ele causou grande terror em seus inimigos, que pensavam que eram monstros gigantes que apareciam nas trincheiras, com suas lagartas ao invés de rodas. Com isso, sendo capaz de avançar impetuosamente pelo campo de batalha, com sua armadura ele resistiu a grande parte dos tiros e granadas lançados por seus inimigos. Número 7. Canhão de artilharia. Assim como a baioneta, o canhão também foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. O canhão é uma boca de fogo de artilharia, também conhecida como peça, destinada a disparar granadas de tiro tenso, de calibre superior a 20 mm e que pode ser montado sobre uma carreta ou outro reparo qualquer. Consiste basicamente num tubo fechado na extremidade, na qual é colocado um projétil ou uma carga de projeção para impedi-lo a longa distância com uma grande velocidade inicial. Número 8. Rifles. Na Primeira Guerra Mundial foram usados pelas nações mais de um tipo de arma de fogo. Os rifles mais usados pelas grandes combatantes eram, entre os aliados, o Linfield .303, Inglaterra e Commonwealth, Lebel e Buffer 8mm, França, Melcher Canon M1891, 6.5mm, Itália, Mosin-Nagant M1891, 7,62, Rússia e Springfield 1930. Nona parte. Aeronaves. A aviação na Primeira Guerra Mundial evoluiu rapidamente, logo depois da era pioneira da aviação.
Ainda havia vários aspectos de melhoração na aviação, devido à baixa potência dos motores da época. A carga que podia ser levada pelos aviões era extremamente limitada, e a maior parte da estrutura era feita de madeira e tecido. Número 10. Lança-chamas. Lança-chamas, usado pelos alemães no início da Primeira Guerra Mundial, a arma inventada por Richard Fieldley tinha uma versão portátil, que podia ser carregada por 2 homens. Os primeiros ataques com equipamento foram realizados em 1915 contra os franceses em uma região próxima a Verdun e posteriormente em julho daquele ano contra os britânicos. Com o decorrer da Primeira Guerra, contudo, os aliados desenvolveram armas semelhantes e passaram a copiá-las em veículos da guerra, principalmente em ataques.